A paz do Senhor, amados. Mais um dia hoje de propósito. E hoje é um dia muito especial, né? Porque hoje é o 40º dia, gente. 40 dias que estivemos aqui compartilhando, né, o livro juntos. E o quanto nós aprendemos, o quanto fomos direcionados, né, pelo Senhor para o entendimento. E eu falei com as meninas, e mesmo que esse propósito talvez não tenha muitas visualizações, eu não me importo, porque para mim já mudou a minha vida. E eu louvo a Deus por isso, porque a gente tem esse privilégio, né, de estarmos compartilhando aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E é interessante que durante esse período que nós estivemos juntos aqui, o Senhor foi mostrando algumas coisas, alguns propósitos que eu nem sabia que eu tinha, né? E isso é muito lindo, louvado seja Deus. E hoje a gente vai estar fechando esse propósito, né, de 40 dias, e vamos falar sobre vivendo com propósito. Então, nesse último tópico aqui, nesse último momento, o autor ele vai realmente somente nos alinhar. Tudo aquilo que a gente aprendeu, nós vamos colocar em prática, né, para que vivamos o propósito. Então, eu não posso engavetar aquilo que eu aprendi, né? Eu preciso trazer isso para a minha realidade, a realidade de que eu estou vivendo. Então, gostaria de estarmos juntos aqui, vamos compartilhar algumas ideias do autor e aquilo que ele tem nos ensinado. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso está em Provérbios 19:21. E em Atos 13:36 diz assim: pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Olha que palavra forte. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Pense sobre isso nesse momento que nós vamos estar estudando sobre viver o propósito. Amém? Viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. E essa é uma frase, né, muito forte também, porque viver o propósito é realmente a única maneira de se viver a verdade. Porque senão você só existe, somente existe. E você quer passar nesse mundo apenas existindo? Ou você quer viver o propósito? Como nós começamos lá atrás e falamos que em tudo há um propósito. Por que você nasceu nessa família? Por que você é assim? Existe um propósito. E Deus pensou em você e em mim quando Ele nos fez. E nesse tempo nós lutamos com 3 questões básicas da vida, né? São 3 perguntas e que eu gostaria que você fizesse nesse momento. Primeiro, a identidade, que é quem sou eu. O segundo é a importância, significa alguma coisa? E o terceiro é o impacto. Qual o seu lugar na vida? Então são os 3 Is, tá? Eu coloquei aqui, não foi o autor que colocou, mas como eu vi identidade, importância e impacto, isso me reportou na minha cabeça como os 3 Is, né? Então eu tenho que começar a pensar sobre essas questões básicas da vida. Quem eu sou, que é a minha identidade, significo alguma coisa, que é a minha importância, né, aqui neste mundo, e o impacto. Qual o meu lugar na vida? Qual o meu lugar? Em que lugar que eu estou ocupando? Nós vamos encontrar essas respostas nos 5 propósitos que Deus tem para você. Jesus é o nosso mestre. No último dia de ministério com os seus discípulos, ele lavou os pés deles como exemplo, né? E aí ele fala assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, o autor traz aqui aquilo que está na palavra. Então, quando a gente aprende algo, eu não posso ficar com ela e engavetar isso. Eu preciso praticar. Então, aquilo que nós aprendemos juntos aqui, que seja um exercício de todos os dias. Você fala, não, eu preciso mudar isso. E é o que o autor vai trazer durante esse período de alinhar e de planejar qual é o seu propósito, né? Você sabendo que Deus quer que você faça a bênção, você sabendo que Deus quer que você faça, a bênção vem quando colocamos em prática. Então, quando a gente começa a entender, né, o que o Senhor quer que eu faça,
ali começa a bênção, porque eu começo a ter prazer em tudo aquilo que eu faço, né? Alegria, porque eu faço com propósito, eu faço com entendimento. Eu não faço só por fazer, eu faço com entendimento. E aí você será abençoado se puser tudo isso em prática. E na caminhada de cumprir os propósitos de Deus, é fácil nos distrair e esquecer o que é mais importante, aquilo que é para o que Deus te chamou para realizar. E eu posso dizer que isso já aconteceu algumas vezes comigo, né? E eu preciso voltar e começar a focar de novo. É interessante que muitas vezes nós nos distraímos, né? A gente já entendeu, poxa vida, né? Sai daqui toda animada com tudo isso, mas de repente você começa a ver, abre um leque tão grande na sua frente que você acha que, isso é importante, isso também é importante, isso também eu quero. E eu comecei a me perder exatamente no propósito. Eu não estou falando que as coisas que vieram, né, as ofertas, as propostas que vieram eram ruins. Não, eram até coisas boas, mas não era para mim. Por isso que o autor ele vai nos impulsionar a escrever uma declaração para entender, para que eu e você pudéssemos olhar para essa declaração e falar, não, esse é o meu propósito. Esses são os propósitos de Deus na minha vida. Então, eu falo por experiência também nessa questão de que muitas vezes eu me distraí, porque eu vi um leque tão grande e eu às vezes me achando que aquilo era importante no meu propósito, e às vezes não era aquilo que Deus queria. Talvez seja uma parte daquilo, mas não era todo aquilo. E muitas vezes eu entrava nessa situação e me distraía ali, né? Me perdia dentro do propósito, né? Então, realmente é um alerta, e eu falo aqui realmente com propriedade, porque muitas vezes aconteceu isso comigo, né? E até hoje eu preciso me focar, saber exatamente para que eu estou aqui, por que eu estou, né? Qual é a minha identidade, qual é o meu lugar, certo? Porque só assim eu vou ser plena. E se eu não colocar em prática o propósito de Deus na minha vida, em algum momento eu vou abandonar. Isso é sério, porque muitas vezes a gente abandona exatamente o propósito, porque aquilo vai se tornar pesado, pesaroso, porque talvez para outra pessoa talvez não seja porque aquele era o propósito dela, mas para você talvez seja difícil. Então, isso pode que você corre um risco, né? Porque o propósito de Deus na minha vida é eterno, e os desejos e sonhos do meu coração são temporários, né? Nós falamos bastante sobre isso, né? Que a gente não está falando sobre os objetivos, onde eu quero chegar. É lógico que é bom a gente ter objetivos, mas propósito é diferente de objetivo, né? Propósito é algo que é eterno, é aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Para evitar que isso aconteça, o autor nos recomenda a fazer uma declaração dos propósitos de sua vida e examiná-lo regularmente. Então, a tarefa aqui hoje, para mim e para você, é nós realizarmos fazermos uma declaração de propósitos, né? De próprio punho. Escreva aí, né? Sobre o que o Senhor tem falado nesse tempo com você. Mesmo que não pense assim que vai fazer uma coisa tão perfeita que você não vai mudar, não. Você vai com calma, vai fazendo com tranquilidade. Eu tenho esses pontos, faz como tópicos, entendeu? Depois você vai mudando, você vai falando, não, eu entendi que esse aqui faz parte disso, então isso está no mesmo tópico. E isso vai mudando. Não pense que você vai fazer a declaração e deixar tudo redondinho. Não vai. Não vai, até porque a gente não sabe como é que é a nossa trajetória, como vai ser. A gente tem um momento, mas a gente não sabe como é que vai ser, certo? O que é uma declaração de propósito para a sua vida? O que é uma declaração de propósito para a sua vida? Nesse primeiro momento, o primeiro tópico aqui que o autor traz você vai afirmar com as suas próprias palavras o seu compromisso. O compromisso que você tem, que você assumiu com ele. Não é comigo, né? Não é com a sociedade, é com o Senhor. Então, você vai afirmar com as suas próprias palavras seu compromisso. Lembrando que a declaração, né, de propósito não é uma lista de desejos, de objetivos. Não é, certo?
O objetivo eles podem mudar, o propósito não. O propósito é algo que você fala, não, nasci exatamente para isso aqui. Né? O objetivo você vai conseguir, às vezes você vai conseguir de uma outra maneira, né? São objetivos, né? E isso pode mudar, que talvez seja de um outro jeito, mas o propósito não muda. Na Bíblia diz assim, mas o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. Louvado seja Deus. O segundo ponto que o autor traz dentro dessa declaração é que ela precisa apontar a direção de sua vida. Então, coloca no papel aquilo que irá forçar a você pensar especificamente sobre o rumo da sua vida. Então, você precisa apontar a direção. O que é apontar a direção? Às vezes, tem pessoas que são chamadas exclusivamente para cuidar de pessoas, né? Pessoas, não sei, emocionais, pode ser. Tem pessoas que têm o propósito de cuidar da família, né? Da própria família. Existe alguém que o Senhor chamou para cuidar daquela família especificamente, né? Pode ser da sua família, mas pode ser de outra família. Então, coloca na declaração essa direção, esse pontuar do Senhor, né? Que aí você vai sempre olhar para ele e falar, não, eu não posso fugir disso, né? Às vezes o Senhor te chamou exatamente para cuidar de uma família e de repente você vai para outra área achando que é lá que eu vou ser plena. E aí você foge daquilo que o Senhor falou. Por isso que o autor pede para a gente escrever sobre isso, colocar sobre isso, certo? Na Bíblia diz, saiba para onde você está indo e estará em terreno sólido. Vai te ajudar a especificar o que você pretende fazer com o seu tempo, com a sua vida, com o seu recurso, né? Como também aquilo que você não irá fazer. Então, para que a gente tem que ter essa clareza? Para que você não se perca no tempo. Às vezes você vai gastar tempo com aquilo que o Senhor não te chamou. Às vezes você vai gastar tempo com dinheiro, com recurso que você não era para aquilo que o Senhor tenha te chamado. Então, você precisa ter isso claro para você mesmo, para você não perder tempo, para você não perder recurso, para você não perder parte da sua vida usando em coisas que não vão te levar ao seu propósito, certo? A terceira que precisa constar na sua declaração é que essa declaração que define o que é sucesso para você. O que é sucesso para você? Nessa declaração, e o sucesso para você talvez seja diferente do sucesso que é para mim, porque é a sua declaração. Aonde exatamente vai ser sucesso para você quando você olhar e falar, poxa vida, é aqui. Eu gostaria de chegar aqui. É lógico que isso pode ir muito além, mas você já tem um norte, você já tem um foco, um alvo, né? Então, isso te ajuda. Então, você precisa definir o que é sucesso para você. Afirmar o que você acredita ser importante e não que o mundo acredita ser importante, né? Tem pessoas que acham que o importante é você conquistar, não sei, recursos, né? Talvez seja isso, mas talvez seja o propósito de Deus na vida dessa pessoa, mas talvez na sua não. O sucesso talvez seja uma outra questão. E a gente precisa deixar isso claro. Então, defina isso dentro dessa declaração de propósito, tá? Paulo disse, eu quero que compreenda o que realmente importa. Né? Então, não é aquilo que muitas vezes as outras pessoas estão falando que importa. O que importa é aquilo que o Senhor tem falado para você. Qual é o seu chamado? A quarta declaração, o que tem que constar na declaração, quarto item, né, que ele diz aqui, declaração que esclarece suas funções. Isso é muito sério e muito forte, né? Muito sério porque assim muitas vezes a gente se perde, igualzinho a gente se perde nos pensamentos, né? Achando que vai fazer. Porque nessas funções, muitas vezes a gente tem habilidade para muitas coisas, né? Mas o Senhor ele te escolheu para algo específico, né? Alguns propósitos, né? Eu acredito que tem vários propósitos, mas é algo muito específico.
Então a gente tem que entender quem nós somos. Por isso que entra a identidade, lembra dos is lá? Né? Então a identidade vai fazer com que você entenda qual é a sua função ali, naquele momento, naquele tempo, nesta geração. Então isso deixa claro também, você precisa colocar isso na sua declaração. Qual as suas funções nesse propósito, né? Você terá diferentes funções nas diferentes etapas da vida, mas seus propósitos jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa ter. Então não coloque exatamente os propósitos ou as funções maiores do que os propósitos, porque as funções às vezes são em vários fragmentadas, né? Às vezes numa etapa você vai estar cuidando de pessoas, numa outra etapa você vai estar dando recurso, ajudando em recursos, não sei. Então, são etapas, a gente só tem que entender e perceber quais são as funções dentro do propósito, naquele tempo que você foi chamado, ok? O quinta item aí da declaração é uma declaração que expressa a sua forma. Lembra que nós estudamos sobre isso, sobre a forma? Né? Ela reflete a exclusividade que Deus lhe deu, o que você pensou para você, né? Então, na forma, né, que a gente precisa ter, como é que a gente vai agir, né? O nosso objetivo, os nossos momentos, né? O apoio que a gente precisa dar. Então, dentro dessa questão que expressa a sua forma, quem realmente você é, né? Porque Deus pensou exclusivamente em você para executar certos propósitos e você precisa entender isso, né? O que Ele pensou para você. Bom, aqui o autor vai trazer algumas dicas para escrever a sua declaração. Então, é aquilo que eu falei um pouquinho no começo, mas gostaria aqui de novamente falar, diz assim, não tente completá-la de uma só vez. Leve o tempo necessário para escrever a sua declaração. Então, não tente achar que vai estar redondinho, vou escrever, sentar. Não. Às vezes você vai se encontrando, vai analisando, vai encaixando, né? E além das respostas do Senhor na sua vida, né? Que aí você vai se encaixando. Então, não pense em completá-la de uma só vez, espera, dê o tempo certo e vai se acalmando ali, né? Pense como se fosse um rascunho, sem buscar a perfeição. Apenas anote seus pensamentos conforme eles ocorrerem. Então, conforme a gente está conversando aqui, talvez tenham ocorrido alguns pensamentos. Anote, depois você elabora um pouco mais sobre aquilo, conversa um pouco mais com você mesma sobre aquilo, certo? Porque é mais fácil editar, né, do que criar. Então, depois você fala, não, eu pensei sobre isso. Então, tem alguma coisa aqui, certo? E no momento que for fazer esse rascunho da sua declaração, vão surgir algumas questões que devem ser levadas em conta na preparação da sua declaração. Então, quando você estiver escrevendo sobre isso, vai ser algo que vai mexer com a gente, né? Já tem mexido, né? Todas as vezes que a gente ouve sobre propósito, né? Cada intercessora falando, isso começa a dar, às vezes, até um incômodo. Eu acho que isso não tá, né? Aí você começa a pensar sobre onde você tá, qual é o posto que você tá, qual é a situação, qual é o nível. Falar, isso aqui eu ainda não pensei, ou isso eu nunca vi, isso eu nunca pensei sobre isso, né? Então, vai criar algumas questões aí na sua cabeça, mas que a gente precisa trazer isso para você mesmo, para que você possa entender, certo? Então, é uma preparação também da sua declaração. E aí o autor traz assim, o que será o centro da minha vida? Né? Ele traz 3 perguntas aqui. O que será o centro da minha vida? Para que você irá viver? E em torno de quem você construirá a sua vida? Para que você irá viver? Qual é o centro da sua vida, da minha vida, da sua vida? E em torno de que você e eu vamos construir a nossa vida? Você pode basear a sua vida em torno de sua carreira, sua família, seu esporte, dinheiro, diversão, passatempo, em torno de muitas atividades. São coisas boas, mas não fazem parte do centro de sua vida.
Nenhuma delas é suficiente para mantê-lo a salvo quando a vida desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. Então, que a gente possa entender que não é que a gente não vai buscar crescimento, né, aqui na Terra, né, cuidados com a família, com carreira, não é isso. Mas que isso não seja o centro da sua vida. Não é esse o centro. O centro é o propósito de Deus na sua vida, né? Então comece a colocar, então qual é o centro da minha vida? Para que eu vou viver? Para que eu vou viver? Né? E em torno de quem eu vou construir essa minha vida? Certo? Por quê? Porque é em cima disso que vai se tornar inabalável. Isso se torna algo que é a sua raiz, certo? Então, é o centro inabalável, como o autor diz aqui. Como saber se Deus está no centro da sua vida? E aí é sério também. Porque como saber se o Senhor está no centro? Porque o propósito ali que foi dado por Ele, né? O propósito está ali. Será que Ele está no centro da minha vida? Ou estou fazendo aquilo para o meu bem e prazer? Ou estou fazendo aquilo para engrandecimento e para cumprir o propósito dele na minha vida aqui na terra? Né? Quando ele está com você, né, no propósito, você adora. E quando ele não está, você se preocupa. Achei interessante isso, né? Quando você está no centro da vontade de Deus, né, fazendo aquilo que Ele te chamou, mesmo nas dificuldades, na tribulação, você adora. Agora, se você não está ainda no centro da vontade de Deus, você se preocupa. Bom, a Bíblia diz: a consciência da complenitude de Deus dará paz a vocês. É maravilhoso quando Cristo desfaz a preocupação que está no centro da sua vida. Aleluia. Que essa plenitude, né, que o Senhor possa te dar essa consciência de plenitude dele, né, e porque ele tira a preocupação, né, e aí eu entendo o que é propósito e aonde eu tô, né, qual é o centro da minha vida. Outra questão: qual será o caráter de minha vida? Que tipo de pessoa você será? Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Você irá levar seu caráter para a eternidade, mas não a sua carreira. O seu caráter vai, então por isso que eu preciso aperfeiçoá-lo, né? Mas a sua carreira não vai, ela vai ficar aqui. Eu e você precisamos trabalhar e desenvolver em seu caráter, né? Nós precisamos desenvolver o nosso caráter, né? E isso ele dá 2 dicas aqui, né, para a gente se lembrar, através do fruto do Espírito ou as bem-aventuranças. Então, comece a ler sobre isso e traga essa realidade das bem-aventuranças sobre a sua vida, sobre o fruto do Espírito, quem são, para que o Senhor transforme o nosso caráter, transforme o seu caráter e o meu. Paulo disse a Timóteo: cuide atentamente do seu caráter e do que ensina. Não se deixe distrair, tão somente persista. Então, Paulo ali ensinando Timóteo, e ele fala: busque atentamente, né, cuidar do seu caráter, né? Não se distraia, cuidado, né? E persista, porque não é fácil, né? A gente viu que não é fácil. Outra pergunta: qual será a contribuição de minha vida? Esse é o serviço, esse é servir o ministério, servir o que for. Qual será o seu ministério no corpo de Cristo? Observando sua forma, que é a forma espiritual, opções de coração, recursos, modo de ser e a área de experiência, como fazer essa diferença? Paulo aponta 2 benefícios maravilhosos em cumprir seu ministério. Ele diz assim: porque isto que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão. Então, o propósito de Paulo aqui, ele estava focado. E assim, ele até expressa isso na questão de que quando vocês fazem isso, né, ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também as suas orações são de gratidão. Que lindo, né? E o autor do livro diz assim: você deve escolher a quem pode ajudar melhor, com base na sua vocação.
Então, muitas vezes a gente entra em algumas barcas furadas, porque nós não observamos a quem nós devemos ajudar, né? Não é fazer distinção, gente, mas é entender o propósito que Deus tem chamado. Se eu pensar assim, eu preciso ajudar pessoas que são acamadas, que ficam nos hospitais, então eu vou ajudar essas pessoas. Mas eu talvez não tenha sido chamada para isso. E aí, quando eu vou lá, eu choro só com as pessoas, eu deixo as pessoas mais tristes ainda. Então, eu tô ajudando? Eu tô contribuindo? Não, porque esse não é o meu propósito. Então, eu tenho que entender isso também, né? Lógico, talvez você possa ajudar de uma outra maneira, mas naquela questão de saúde, eu talvez seja fragilizada por isso, e talvez não seja essa a minha função aqui, ok? Então, você deve escolher a quem pode ajudar melhor com base na sua vocação. Você precisa perguntar, a quem devo ajudar? Né? E Jesus diz assim, eu vos escolhi e vos designei para irdes e produzires frutos e para que o fruto permaneça. Cada um de nós dá frutos diferentes. Então, quando Jesus nos escolheu, Ele nos designou, né? Então, cada um tinha um jeito, né? Os discípulos eram 12 totalmente diferentes um do outro. E cada um, apesar de todos levarem a palavra, cada um tinha uma função exatamente. Então, por quê? Porque o Senhor nos designou para que a gente possa dar frutos, e frutos que permaneçam, frutos que tenham raízes firmes, certo? Qual será a mensagem da minha vida? Outra pergunta. Sua declaração de missão faz parte da sua declaração de propósito? Vou ler novamente. Sua declaração de missão faz parte da sua declaração de propósito. Nós precisamos incluir na declaração o compromisso de dar seu testemunho aos outros sobre o Evangelho. Então, dentro da sua declaração de compromisso, ali você já testemunha do que o Senhor fez. É por isso que você o honra através do propósito sendo realizado na sua vida, certo? Lições de vidas, as paixões que Deus lhe concedeu para compartilhar. Pai e mãe, uma parte da missão é educar seus filhos para que conheçam a Cristo, para compreender os propósitos da vida deles e enviá-los ao mundo. Lembrando que a vossa vida deve reforçar, né, e confirmar a mensagem que passamos. Então, o nosso caminhar, o nosso exercício deve respaldar aquilo que eu falo, certo? Qual será a comunidade de minha vida? Essa questão é uma da sua comunhão, né? Como demonstrar? Através da família de Deus, né? Do corpo de Cristo. Nós estamos envolvidos dentro de uma igreja. Eu não estou falando só igreja prédio. Estou falando que nós somos a igreja, mas juntos nós somos a igreja também de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nessa comunidade, será que eu tenho tido essa questão da comunhão, tenho vivido isso? Quando fala, né, esse termo uns com os outros, não é um termo que passa desapercebido dentro da palavra. É o tempo todo. Por quê? Porque eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Amém? Quanto mais você amadurecer, mais irá amar o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. Inclua na sua declaração a manifestação do seu amor à igreja. Então, dentro da sua declaração, inclua o amor que você tem pela igreja dele, porque é a igreja de Cristo, né? E nós precisamos amar. São feitas de pessoas imperfeitas, mas nós precisamos amar, porque Jesus nos aceitou também. Nós somos imperfeitos também, né? E esse amor é que respalda o porquê que eu tenho comunhão com meu irmão. Amém? Ao pensar nas questões respostas aqui, inclua trechos das Escrituras que falem ao seu coração sobre esses propósitos. Então, ao mundo que você vai escrevendo os seus testemunhos, né, a sua visão, a sua paixão por Cristo, vai lembrando também da palavra de Deus, porque é a palavra que sustenta, é a palavra que respalda aquilo que você está vivendo, aquilo que o Senhor quer que você viva também. E aí ele dá um exemplo aqui, e depois eu até vou pedir para a Delma colocar isso aqui lá na sala de oração, né, nos posts, porque eu acho que é importante
ele dá um exemplo de uma declaração, e eu gostaria que depois vocês lessem calmamente e fizessem todos os reparos que você acha que você deve incluir na sua declaração. E o autor deixa aqui um exemplo sobre o propósito dele, né? De Deus na vida dele, certo? Você deve pensar, e quanto à vontade de Deus para o meu emprego, meu casamento, ou vocês que ainda não casaram, né? O lugar onde eu vou viver, a minha faculdade, os filhos, como que vai ser, né? Você pode estar pensando, mas eu preciso pensar sobre isso também, né? Precisa. Mas essas questões, elas não podem nortear a sua vida. Elas são questões secundárias. E quando a gente entende isso e aceita o propósito dele, automaticamente todas elas estão inclusas. É automático. Mas você precisa primeiro entender o propósito de Deus na sua vida e automaticamente isso vai se amoldando a você, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é real. O Senhor vai acrescentando um esposo, uma esposa, filhos, um trabalho, amigos, família e vai indo, né? Por quê? Porque você está no centro da vontade de Deus, dentro do propósito que Ele estabeleceu para você. Amados, o que mais importa é cumprir os propósitos eternos de Deus. Essas decisões secundárias irão respaldar os propósitos. Então, isso vai respaldar, poxa vida, eu vivi o propósito e o Senhor me deu tantas outras bênçãos, muito além do que eu podia imaginar. Concentre-se nos propósitos de Deus para a sua vida e não nos seus planos, uma vez que o propósito dura para sempre. A Bíblia diz, nosso propósito é agradar a Deus e não as pessoas. Pense, um dia nós estaremos diante de Deus e Ele perguntará, isso é muito sério, presta atenção. O Senhor, diante do Senhor, nós vamos nos apresentar e Ele talvez pergunte para você, você pôs Jesus no centro da sua vida? Você desenvolveu o seu caráter? Você dedicou a sua vida a servir os outros? Você comunicou minha mensagem? Você executou a missão que eu coloquei nas suas mãos? Gente, e isso me dá um peso de responsabilidade e compromisso com aquilo que eu falei, com aquilo que eu declarei que quando eu aceitei a Jesus. Então, se eu digo que Ele é o centro da minha vida, eu preciso viver como tal. Se eu falei que Ele é o centro da minha vida, o meu caráter vai mudar. Se eu falei que Ele é o centro da minha vida, eu preciso mudar e servir pessoas, eu preciso amar pessoas. Então, que isso é um alerta que o autor traz, mas que traz realmente um peso de responsabilidade daquilo que a gente tem assumido, né? Estamos já acabando, tá? Deus quer usar você. Em Atos 13:36 diz assim, pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Davi dedicou a sua vida a cumprir os propósitos de Deus na terra, e assim foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Os propósitos de Deus é para ser vivido na sua geração, não é anterior e nem a que virá. E foi Ele que nos escolheu. Não é um privilégio isso? Não é um privilégio você estar nessa geração, nesse tempo. Não importa, não devia ter nascido nesse tempo. Não, se você está aqui, se você está vivo, é porque é para essa geração que o Senhor te colocou. Então, e nós precisamos entender que Ele quer nos usar neste tempo. Amém? Assim, né, como ele até dá um exemplo de Esther, né, quando Mardoqueu fala, Deus a criou para um momento como este. Então, eu falo hoje para você e falo para mim, Deus nos criou para um momento como esse. O que estamos vivendo hoje, o Senhor nos criou para esse tempo. E como eu vou utilizá-lo? A palavra de Deus diz, os olhos do Senhor procuram por toda a terra a fim de fortalecer aqueles cujos os corações estejam completamente com Ele. Você seria uma pessoa que Deus pode usar? Você serviria aos propósitos de Deus na sua geração? Paulo disse, corro direto para o alvo com o propósito a cada passo, porque para mim
O viver é lucro o viver é lucro. Ai, meu Deus, não. Morrer é lucro. O viver é Cristo, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Então, ali ele sabia exatamente por que ele estava sendo aqui. Porque até mesmo ele morrendo, né? Ele sabia que existia um propósito em tudo isso. E que para ele, para morrer, poderia ter até lucro para ele, né? E o viver era com Cristo, né? E o viver é eterno, né? Paulo não tinha medo de morrer nem de viver. Ele iria cumprir os propósitos de Deus, que de qualquer maneira, muitas vezes as dificuldades para cumprir vão aparecer, mas não ceda ao desânimo. Lembre-se que a recompensa durará eternamente. E a palavra de Deus diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, isso é a palavra de Deus. Mesmo os sofrimentos, as lutas são momentâneas, mas ele vai produzir algo glorioso para mim e para você, que é eterno. Aleluia. Imagine como será naquele dia, quando todos apresentarmos nossa vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. O que diremos? O que a gente vai dizer? Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia! Nós o louvaremos por seus planos e viveremos para os seus propósitos eternamente. Amém? Que essa frase, esse versículo possa estar na sua declaração de compromisso com o Senhor. Aleluia! Porque a honra, a glória seja a Ele. Aleluia. Ai, gente, que maravilha. Eu tô cheia aqui do Espírito Santo. A gente estuda e depois quando a gente vai fazer o vídeo já é algo tão transcendente mesmo. Louvado seja Deus. E no final sempre tem aquele pensando sobre o propósito, né? Tema para reflexão. Viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Pense sobre isso. Viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Aleluia. O versículo é Atos 13:36. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Eu e você somos convidados e temos o privilégio de sermos chamados para cumprir os propósitos do Senhor nesta geração que eu vivo hoje, nesta geração que você vive hoje. Amém? E uma pergunta para meditar. Quando irei parar para escrever minhas respostas? As 5 grandes questões da minha vida. Quando colocarei meu propósito no papel? Então, que esse seja o tempo de que você possa pensar. E talvez aí no comecinho de setembro seja o seu propósito de você escrever durante o mês de setembro a sua declaração, né? Seguindo talvez esses passos ou tendo outros ainda aí que você aprendeu, que o Espírito Santo te mostrou, mas mostre aquilo que o Senhor tem trazido para você. Amém? E escreva, né? Escreva, porque isso vai te ajudar a ter um crescimento e um entendimento daquilo que o Senhor te chamou. Amém? Glória a Deus. Palmas, ó, para vocês. Parabéns para todos que estiveram conosco aqui na sala de oração, aprendendo um pouco mais sobre propósito. Nós louvamos a Deus pela sua vida e estamos juntos, aprendendo juntos. Se quiser mandar também testemunhos daquilo que o Senhor fez e falou com você, será grandemente aceito aqui por nós, para que a gente possa crescer também. Quando a gente ouve os testemunhos, nós crescemos juntos e glorificamos ao nosso Deus. Amém? Um grande beijo, Deus abençoe a cada intercessora que se dispôs a ter esse desafio também, né? E agradeço a Deus pelo privilégio de falarmos dele. Amém? Um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus.